Grande aí, pessoal. Faça silêncio. Sentar cada um nos seus lugares. Virar pra frente e prestar atenção. Na mesa apareceu. O Otávio tá no meu lugar, posso sentar no colo dele? Cada um nos seus lugares. Mas eu posso sentar no colo do Otávio. Chega, Zé. Sim, senhor. Então, na última aula eu passei o trabalho de substituir o teste com 10 questões, valendo meio ponto cada questão. É um trabalho aí que trata sobre o voluntarismo, que é a matéria que vai cair na bimestral semana que vem. Já corrigi, já entreguei para vocês. Agora nós vamos às explicações, ou a explicação das questões, para que vocês possam ter o melhor embasamento para poder fazer a prova semana que vem. Qual que é a primeira questão aí? O voluntarismo filosófico, como desenvolvido por Arthur Schopenhauer, se baseia em Voluntarismo. Então, o voluntarismo é um movimento filosófico do século XIX. Tem 3 importantes integrantes: Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. A ideia básica do voluntarismo é que o que move o ser humano é o quê? Voluntarismo vem de quê? que a vontade é a força fundamental e E racional. vontade, né? A vontade que para Schopenhauer ela é cega e insaciável. Ou seja, nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazer a nossa vontade. Por mais que você ache que conquistando aquela coisa que você tanto deseja, aquilo vai te satisfazer, não. Só de forma momentânea, efêmera. Depois que você já tem, aquilo perde a graça. E você fica entediado com aquilo. E aí a sua vontade é direcionada para outra coisa que você não tem. E assim infinitamente, são infinitas possibilidades, tanto de coisas quanto de pessoas. Você deseja e tem tanta vontade de estar com aquela pessoa. Mas quando você está, começa o tédio. A vontade só é alimentada, só existe, só te leva a sofrer quando você não tem. Depois que você tem, vem outro tipo de sofrimento que é o tédio. E a vontade passa a ser de outras coisas que você não tem. Posso quebrar ele. Nada nem ninguém satisfaz a sua vontade. Ela é cega e insaciável e provoca dor e sofrimento. O que nós chamamos de felicidade, segundo Schopenhauer, nada mais é do que uma gota, ou de algumas gotas no oceano de sofrimento que é a existência humana. A vida humana é um pêndulo entre o sofrimento por não ter aquilo que você tanto quer e o tédio de ter aquilo que você tanto queria. Ou seja, você vai sofrer de uma forma ou de outra. Não tem salvação. Para ele tem. Exatamente. Então Schopenhauer aqui, né, essa vontade para ele. Ele está se opondo aqui à tradição racionalista, o racionalismo, que vem lá da Grécia Antiga. Desde Sócrates, Platão, principalmente Aristóteles. Aristóteles define o ser humano como um animal racional. E eles vão falar o seguinte: não, a vontade que nos move não é a razão. E a vontade ela é irracional, porque ela não tem lógica nenhuma. Por que a gente gosta de quem a gente gosta? Por que a gente deseja as coisas que a gente deseja? Não tem lógica. É algo irracional. Os religiosos explicam dessa forma, né? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é incompreensível, é um mistério. Então, não é compreensível pela razão. Depois que ele vai falar sobre isso é o Kierkegaard, né? Porque aí é a questão do fé. E a fé para esse mundo é loucura. A fé é algo completamente absurdo para a razão. A razão não consegue compreender a fé, porque a fé é um salto no escuro. É pular no abismo tendo certeza que Deus vai te amparar. Mas para o mundo é o quê? Se você pular no abismo é certeza que você vai se fuder, vai morrer. Vai cair lá de cima e vai morrer. Isso é a lógica. Então, o voluntarismo é isso. Diz que a vontade é o que move o ser humano, não a razão. Né? E a vontade para o Schopenhauer é essa
esse desejo, esse instinto, essa paixão cega e insaciável que nos move. Próxima questão. Você É, respondeu já, a vontade Luísa segundo falou. Schopenhauer e a próxima é a vontade de poder segundo o Frederick Nietzsche. O Nietzsche é outro voluntarista. Ele discorda de Schopenhauer sobre como a gente deve lidar com a vontade. Para o Schopenhauer, como a vontade é que provoca dor e sofrimento, a gente tem que se libertar dela. E como que você se liberta da dor e do sofrimento que a vontade provoca, segundo Schopenhauer? Existem 3 formas que você consegue superar ou negar e suprimir a vontade. Através da arte, da filosofia, da busca pelo conhecimento, da ciência, do saber ou da religião. São 3 formas ali que, ao desenvolver essas atividades, você consegue superar ou anular a vontade. Sublimar a vontade, chamaria posteriormente o Freud. O Nietzsche vai dizer que não. A vontade ela não tem que ser negada, suprimida, reprimida. A vontade ela tem que ser satisfeita. O que move o ser humano é uma vontade de potência, de poder. E essa vontade não é má, como o cristianismo e a filosofia grega de Sócrates em diante afirmou. A vontade, pelo contrário, é ela que alimenta a nossa energia vital. É ela que nos dá a potência de viver. Quando você nega, quando você reprime as suas vontades, seus desejos, seus instintos, as suas paixões, você cria um indivíduo decadente. É como se fosse um alimento. A vontade precisa ser alimentada. Se você não come, seu corpo definha. Se você não satisfaz suas vontades, segundo Nietzsche, o seu ser define. Porque você se torna um ser decadente. Um ser que não alimenta os seus desejos, as suas paixões, os seus instintos, que são vitais. Todo instinto ele é vital. Instinto de comer quando tem fome, de beber água quando tem sede, de fazer sexo. Tudo isso é vital. Tudo isso é vital. Tudo que o cristianismo considera pecado é vital. Porque aumenta a nossa energia de viver. Quando você não alimenta esses instintos, essas paixões, esses desejos, você definha. E aí o cristianismo, ele condena isso e inventa um outro mundo, né? Ele nega esse mundo na perspectiva de mundo. Isso é uma moral de escravo. O escravo, por não poder gozar desse mundo, ele inventa outro onde ele vai poder gozar. Então ele é um ressentido, recalcado. Como a raposa das uvas. A raposa queria comer a uva, ela não conseguiu alcançar a uva. Aí ela falou o seguinte, também não queria mesmo, a uva está verde. Esse é o cristão. O cristão queria muito gozar desse mundo, mas ele não pode. Porque ele é um escravo, ele é um fudido, um lascado. Só o Senhor pode gozar desse mundo. Aí o que ele faz? Também não queria mesmo desse mundo, eu prefiro o outro que ele inventou. No outro eu vou poder ter a felicidade eterna. Agora quem aproveita esse mundo, no outro vai se ferrar, vai se fuder, vai pro inferno, vai se lascar. Que é isso? Então essa é a lógica que é invertida. O cristianismo inverte os valores segundo Nietzsche, né? Então Nietzsche, a vontade de poder, alimenta a nossa energia vital. A gente tem que satisfazer, não negar ou tentar suprimir e superá-la como queria Schopenhauer. Próxima questão. Super-homem. O super-homem é a encarnação, é o sujeito que encarnou a vontade de poder de potência, que alimenta a sua energia vital, que não se deixa castrar pelos valores repressores do cristianismo, da sociedade racionalista. Quem seria isso? Vai? Exemplo, quem seria isso? Super-homem, exemplo atual, por exemplo. Atual? É, tipo, alguém fala, não, esse aí seria um super-homem. Os artistas, de forma geral, são, né? Principalmente aqueles mais aloprados. Que Amy House, Kurt Cobain. É meio que a encarnação, apesar de que eles ali, eles vivem às vezes até um meio que desequilíbrio, né?
O Nietzsche pregava o equilíbrio entre Apolo e Dionísio, Apolíneo e Dionisíaco. Essa galera viveu mais a dimensão dionisíaca, né? Mas são indivíduos que não submeteram. O próprio Jesus Cristo seria essa figura. Só que depois inventaram outro Cristo. O Nietzsche fala, o único verdadeiro cristão que existiu, ele morreu na cruz. O resto foi perversores da doutrina de Cristo. Porque Cristo não era um moralista. Quem vai falar de moralismo vai ser Paulo. Paulo que é o maior moralista do Novo Testamento. Jesus não fica falando lá o tempo inteiro. Jesus não fala uma coisa contra o homossexual. Paulo já mete o pau no homossexual. Jesus, o primeiro milagre é transformar água em vinho. O Paulo fala nas cartas para não beber vinho. Né? Aliás, só na ceia, né? Mas não sejam beberrões. Eita, Paulo. Não sejam beberrões, ele fala, né? Mas aí Jesus, numa festa, não está todo mundo bêbado, ele transforma a água em vinho, para ficar mais chapado ainda, galera. Então Jesus não é um moralista, não é um cara contra essas coisas. Mas o cristianismo posterior que transformou Jesus nesse moralista. Então Nietzsche falava isso. O único e verdadeiro cristão morreu na cruz, foi Jesus. O resto perverteu o cristianismo de Jesus. Então é esse sujeito. E Jesus rompeu com os padrões e os ideais judaicos da época. Então, o super-homem é aquele indivíduo que rompe com os padrões, com os valores estabelecidos no momento que se vive. Esse é o super-homem, quem encarna a vontade, poder de potência, né? De se afirmar, de se autoafirmar, de rejeitar os valores vigentes e construir os seus próprios valores. Aquele que tem a ousadia de dar sentido para a sua própria vida, não aceitar o sentido dos valores que os outros querem te impor. Próxima questão. Importância da fé e do fechar. Que é outro voluntarista? Que vai dizer o seguinte: nós somos movidos por uma vontade cega, insaciável, racional, que nos faz sofrer. E a felicidade, a gente vai confundindo ela com um monte de coisa ao longo da vida. Sim. A primeira coisa com que a gente confunde a felicidade é com o prazer. É quem está no estágio estético da vida. Vai buscar a felicidade do prazer. Mas o prazer é efêmero, o prazer é enganoso, o prazer vicia. E esse vício causa síndrome de abstinência. O prazer seria hoje, na neurociência, na psicologia, a dopamina. Você busca o prazer, a dopamina te dá o prazer, mas depois te dá uma ressaca. E aí fica com os picos, né? Aquela montanha russa desgraçada. E isso não traz felicidade, isso traz muito mais tormento, dor e sofrimento. Então você busca a felicidade do prazer, mas encontra só uma alegria passageira, não uma realização. Aí, o indivíduo, depois que buscou o prazer, isso acontece muito nas igrejas, né? O indivíduo vai viver a vida inteira buscando a felicidade do prazer, na cachaça, na putaria, nas drogas. Aí ele vai para a igreja, agora eu vou viver a vida certa. Aí ele passa para o estágio ético. Vou viver a vida certinha porque essa é a melhor forma de viver. Eu estou beirando a morte. Mas aí o Kiko vai falar o seguinte: espera aí, fazer o que é certo também não traz felicidade. Pelo contrário, traz mais frustração. Porque você começa a fazer as coisas certas e vê as pessoas fazendo as coisas erradas e dando bem, se dando bem. E você fazendo certo e se ferrando. Então Por isso põe na cartão no seu. É frustrante. É frustrante fazer o que é certo. Porque você olha pro lado, o Pablo Marçal tá fazendo tudo errado e tá dando certo, velho. E você fazendo certo tá se fudendo. Eu tenho 42 anos. 20 deles dedicados a estudar filosofia. E aí eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu não ganho dinheiro, eu sou pobre, virei um mísero professor. E o Pablo Marçal, que não sabe porra nenhuma, mas que fala de tudo que eu estudei e sei com propriedade, ele tá milionário, filho. Olha que merda de mundo que é esse, caralho. Que porra! É beleza, velho. É frustrante, eu fiz a coisa certa, eu fui pros livros. O cara não, o cara é um monte de achismo. Ele vomita baboseira 24 horas por dia, velho.
O cara só fala abobrinha. E o cara é milionário, vai ser eleito prefeito da cidade mais rica da América Latina. É pra acabar. É frustrante. É frustrante, não é não? Aí o que ele tem razão, velho? Não adianta você fazer as coisas certas. Se você fazer o certo, você vai se ferrar. Quem faz errado, se dá bem. Aí ele vai falar o seguinte, a única solução é a fé. E mesmo a fé não vai te trazer a felicidade aqui. É para outra vida. A fé é um salto no escuro, no abismo, acreditando que Deus vai te amparar. Isso vai contra toda a lógica. É como Abraão que pegou o filho e foi matar o filho, sacrificar o filho. É algo absurdo. A fé é algo absurdo. Não tem lógica, ela é racional. A fé é loucura para o mundo, vai dizer. A própria Escritura Sagrada, né? Paulo, se eu não me engano, ele fala que para o mundo a fé cristã, a fé em Cristo é loucura. Então, é a fé. E a fé é um salto. Um salto no escuro, sem segurança nenhuma, mas acreditando que aquilo ali vai ser a sua salvação. Então ele não promete felicidade para esse mundo. Ele não vai dizer que a fé vai resolver esse problema. Mas a fé será um ato que para ele pode te dar algum alento nesse processo. Mesmo que seja uma outra vida e não nessa aqui. Porque nessa aqui, esse mundo para o cristão não vale de lágrimas, está na Bíblia. Jesus disse, quem me seguir, pega a sua cruz, né? E venha. Ou seja, pega a cruz que vai sofrer na Bíblia. Jesus morreu crucificado, os apóstolos todos morreram assassinados. O único que morreu de velhice foi João. Porque ele se escondeu. Tá bom, né? Você vou lá, vai amanhã agora? Meu pai amanhã. Aí eu vou Quê? Acabou o horário ou não? Acabou. Peraí. Acabou. Aqui tá falando que tá encerrando aqui. 2 minutos. Seu mentiroso. Acabou não? Ué, então vou explicar mais aqui, tem mais 2 minutos. Eu falei que você contar 2 minutos, mas... Ué, mas o outro que fala acabou. Aí você vai acreditar em mim e não nele? Você que tem passado a perna em mim, então. Esse cruzado. Próxima questão aí. A angústia do que é também. Sabe o que você explicou também? Para Nietzsche, ou para Kierkegaard, É que a fé é fundamental, a fé é um salto no escuro, no abismo. E a angústia, ela nasce da liberdade, ou ela precede a liberdade. Sim. Como que ela precede a liberdade? A liberdade nos apresenta possibilidades. Aí a angústia é esse sentimento que você enfrenta diante das possibilidades. Porque você não sabe, e aí, o que eu vou fazer? E ainda, além de não saber o que escolher, você ainda tem consciência de que você será responsável pela escolha. Ou seja, se você escolher uma coisa e não der certo, o único responsável por aquilo foi você. Você já está experimentando a angústia aí, terminando o 3º ano. O que eu vou fazer da minha vida para acabar isso aqui? Qual curso escolher? O que eu vou fazer? Isso é angústia. Precede a escolha. E para ele, a angústia precede a escolha, precede a liberdade. Mas era só uma parte do sofrimento. Porque depois que você fizer a escolha, vem o quê? O desespero. Por que vem o desespero? Porque você vai fazer a escolha achando que aquilo vai te realizar, mas cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Você vai ver que aquilo não era aquilo que você imaginava. Eu, quando fui para a filosofia, eu devia ter escolhido outra coisa, porque era dinheiro, né? Eu achava, velho, a coisa mais fácil do mundo essas reflexões aqui. Nossa, dá Aí eu falei, velho, que massa, eu vou fazer isso porque eu quero mudar o mundo, né? Eu achava que ia revolucionar a educação. Eu gosto, velho, que merda. Dá tempo de mudar de ideia. Dá tempo de mudar de ideia. Pois é, mas aí vai ser a mesma coisa. Porque aí tem essa angústia, eu quero mudar. Mas qualquer escolha que eu fizer, mais cedo ou mais tarde eu vou me frustrar. Aí vem o desespero. Desespero por quê? Não tem como você voltar no tempo e escolher outra coisa. E mesmo se você escolhesse, você chegaria à mesma conclusão no final. Porque não tem salvação.
Nada nesse mundo vai preencher o vazio que existe em nós, a não ser Deus. Porque só Deus pode preencher esse vazio. Pior que não fui. Sem o Qualquer coisa que você fizer não vai te realizar. Só Deus. E mesmo assim, só depois que você morrer. Nessa vida aqui, Deus vai ser uma experiência constantemente frustrante. Porque você vai, né? Daniel, no outro caderno. O tempo todo que se questionar onde está Deus. O próprio Jesus experimentou isso. Na cruz lá Jesus fala, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele experimentou isso. Porque a sensação é essa o tempo inteiro com Deus, na relação com Deus. Deus me abandonou. Porque está tudo dando errado, eu estou me fudendo, estou me lascando, cara. Só depois que ele morreu que teve o resultado. Aí ele ressuscitou, né? Mas enquanto ele viveu, Jesus só se fudeu, velho. Já deu? Você já deu? Eu vi que não, eu tava aqui comentando. Acabou ele agora. Acabou, agora foi. E ele sabe o que é gnóstico. Ele tá aqui comentando.